O quinto mandamento: não matarás. Êxodo 20, versículo 13. Na lei divina, que nos ordena ao amor de Deus e do próximo, preceitua-se não apenas fazer o bem, mas fugir do mal. Ora, o maior mal que se pode fazer ao próximo é levá-lo à morte. E isto se proíbe neste mandamento: não matarás. Acerca deste mandamento, já se cometeram 3 erros. Primeiro, alguns disseram que não é lícito sequer matar os animais. Isso é falso, pois não é pecado fazer uso dos seres que estão submetidos ao poder do homem. É da ordem natural que as plantas existam para a nutrição dos animais, e alguns animais para o alimento de outros, e todos para a nutrição dos homens. Eu vos dei todas essas coisas como os legumes verdes. Gênesis 9, 3. O filósofo diz ainda, na sua Política, que a caça é como uma guerra justa. De tudo que se vende na praça, comei sem perguntar nada por escrúpulo de consciência. 1 Coríntios 10, 25. Assim, não matarás homens. Segundo, alguns disseram que este mandamento proíbe todo o homicídio e chamaram aos juízes seculares de homicidas, por condenarem alguns à morte em conformidade às leis. Contra estes, escreve Agostinho que Deus, por este mandamento, não tirou de si mesmo o poder de matar. Eu faço morrer e faço viver. Deuteronômio 32, 39. Portanto, é lícito matar, por mandato de Deus, aqueles que matam, porque então é Deus quem o faz. Toda lei é mandato de Deus. Por mim reinam os reis, e por mim decretam os legisladores o que é justo. Provérbios 8,15. Se fizeres o mal, teme, porque não é debalde que ele traz a espada, porquanto ele é ministro de Deus. Romanos 13, 4. A Moisés foi ordenado: não deixarás viver os feiticeiros. Êxodo 22, 18. O que é lícito a Deus também o é para os seus ministros, por mandato dele. É evidente que Deus não peca, uma vez que é autor das leis, ao infligir a morte por causa do pecado. O estipêndio do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Assim, tampouco pecam os seus ministros. O sentido é, portanto, não matarás pela própria autoridade. Terceiro, alguns ainda disseram que este mandamento proíbe tão somente matar outrem. Logo concluíam, é lícito matar-se a si mesmo. É o que se lê a respeito de Sansão, Catão e de algumas virgens que se precipitaram no fogo, conforme menciona Agostinho no livro da Cidade de Deus, capítulo 1. O mesmo Agostinho responde a isso no livro citado, dizendo: aquele que se mata, mata ainda um homem. Se, portanto, não é lícito matar um homem, a não ser pela autoridade de Deus, tampouco é, logicamente, matar-se a si mesmo, a não ser pela autoridade de Deus ou pelo instinto do Espírito Santo, como se diz de Sansão. Por isso, não matarás. Aqui é preciso dizer que há vários modos de homicídio. Pelas mãos, as vossas mãos estão cheias de sangue. Isaías 1,15. O que vai não apenas contra a caridade, que preceitua amar ao próximo como a si mesmo. Sabeis que a vida eterna não tem morada em nenhum homicida. 1 João 3,15. Mas ainda contra a natureza, pois, como diz a Escritura, todo ser vivo ama o seu semelhante. Eclesiástico 13:19. Por isso, o que ferir um homem querendo matá-lo seja punido de morte. Êxodo 21:12. O homicida é ainda mais cruel que o lobo, como se diz no livro 4 de Sobre os Animais. Pois se um lobo for dado a carne de lobo, não come. Pela boca. Isto se faz ao intrigar alguém contra outro, provocando, acusando, difamando. São lanças e setas os seus dentes, e espada afiada é a sua língua.
Salmo 56, 5. Pela ajuda. Meu filho, não vás com eles, porque os seus pés correm para o mal e apressam-se a derramar sangue. Provérbios 1,15. Pelo consentimento, não compreenderam que os que fazem tais coisas são dignos de morte, e não somente quem os faz, mas também quem aprova aqueles que as fazem. Romanos 1,32. Ora, consente-se de algum modo quando se poderia impedir. Procura salvar os que são condenados à morte. Provérbios 24:11. Igualmente, consente quem tem força o suficiente para impedir, mas, por negligência ou avareza, desiste. Diz Ambrósio: alimentar o que morre faminto, se não o alimentares, és homicida. É preciso dizer que alguns matam apenas o corpo. Destes já falamos. Outros matam a alma, arrancando a vida da graça, empurrando ao pecado mortal. Ele foi homicida desde o princípio. João 8,44. Ou seja, porque induziu ao pecado. Outros, no entanto, são homicidas da alma e do corpo, e isso de dois modos. Primeiro, nos abortos, os filhos são mortos tanto no corpo como na alma. Segundo, nos suicídios. Não matarás. Cristo ensina no Evangelho que nossa justiça deve ser maior que a dos escribas e fariseus. Ensina que os mandamentos devem ser observados mais perfeitamente pelos cristãos do que outrora pelos judeus. A razão é que, quão maior o trabalho, maior a recompensa. Quem semeia pouco, também cegará pouco. 2 Coríntios 9:6. Ora, a lei contemplava recompensas temporais e terrenas. Se quiserdes, se fordes dóceis, comereis os bens da terra. Isaías 1,19. Mas na nossa lei são prometidas recompensas celestes e eternas. Logo, a justiça, que consiste em observar os mandamentos, deve ser abundante, uma vez que recompensas maiores são esperadas. Ora, entre outros mandamentos, Cristo menciona este dizendo: ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar será submetido ao juízo do tribunal. Pois eu digo-vos que todo aquele que se irar contra o seu irmão será submetido ao juízo do tribunal. Mateus 5, 21, 22. Isto é a pena que a lei atribuiu. Se alguém matar o seu próximo de caso pensado e a traição, tu o arrancarás mesmo do meu altar para que morra. Êxodo 21, 14. Devemos acautelarmos-nos da ira por 5 razões. Primeiro, para que não deixemos levar rapidamente por ela. Assim, todo homem seja pronto para ouvir, porém tardo para falar e tardo para se irar. Tiago 1,19. Isso por 2 motivos. A ira é um pecado e é punida por Deus. Mas será toda a ira contrária à virtude? Acerca disto, há 2 opiniões. Os estoicos disseram que nenhuma paixão verifica-se no sábio, querendo dizer que a verdadeira virtude estaria na quietude da mente. Os peripatéticos, porém, disseram que a ira verifica-se no sábio, mas dominada. Esta é a opinião mais verdadeira. Prova-o a autoridade das Escrituras, pois vemos nos evangelhos tais paixões atribuídas a Cristo, em quem existe a plenitude e a fonte da sabedoria. Em seguida, prova-o a razão, pois se todas as paixões contrariassem a virtude, algumas potências da alma seriam inúteis, existiriam para prejuízo do homem, pois não teriam atos convenientes, e os apetites irascível e concupiscível teriam sido dados ao homem inutilmente. Por isso deve-se sustentar que, por vezes, a ira é virtude, por vezes não o é. A palavra ira tem 3 acepções. A primeira, quando está apenas no julgamento da razão, sem comoção da alma. E isto não é propriamente ira, mas julgamento. Assim, quando o Senhor pune os maus, disse irado: sofrerei o castigo do Senhor, porque tenho pecado contra ele. Malaquias 7:9.
A segunda, quando é paixão, e então está no apetite sensitivo de dois modos: quando é ordenada pela razão e se mantém nos seus limites, ou seja, quando alguém se ira, quando, quanto e pelo que deve. Neste caso, é ato de virtude e é chamada de ira por zelo. Esta é a razão de o filósofo dizer que a mansidão não consiste em não ter ira. Não é pecaminosa, portanto, esta ira. A terceira, quando escapa ao julgamento da razão. Esta ira é sempre pecaminosa, podendo ser tanto venial como mortal, segundo aquilo que a move. De dois modos pode ser mortal: pelo gênero ou pela circunstância. O homicídio é pecado mortal pelo seu gênero, pois opõe-se frontalmente a um mandamento divino. Assim, o consenso ao homicídio é pecado mortal pelo seu gênero, pois se o ato é pecado mortal, também o consentir nele o é. Contudo, às vezes, o ato é pecado mortal pelo seu gênero, mas o movimento não o é, não por não consentirmos nele. Por exemplo, se surge um movimento de concupiscência incitando a fornicação, não há pecado mortal se não consentirmos nele. O mesmo ocorre com a ira, que é propriamente um movimento para vingar uma injúria recebida. Se este movimento é de tal sorte que consiga abater a razão, então há pecado mortal. Se, porém, a razão não é pervertida até o consentimento, então há pecado venial. Contudo, se o movimento não for pecado mortal pelo seu gênero, então, ainda que consintamos nele, não haverá pecado mortal. Aquela palavra do Senhor: todo aquele que se irar contra o seu irmão será submetido ao juízo do tribunal. Deve-se compreender com relação ao movimento que incita a causar injúrias a outrem, que é pecado mortal porque é acompanhado de consentimento. Deus fará dar contas no seu juízo de todas as faltas, mesmo ocultas, de todo bem e mal que se tiver feito. Eclesiastes 12:14. O segundo motivo por que não devemos nos deixar levar rapidamente pela ira é que todo homem ama a liberdade e odeia a escravidão. Ora, o iracundo não é senhor de si. Seja muito embora cruel a ira e impetuosa a cólera. Provérbios 27:4. E ainda, a pedra é pesada, e pesada a areia, mas a ira do insensato pesa mais do que uma e outra. Provérbios 27:3. Segundo, para que a ira não permaneça por longo tempo. Tremei e não queirais pecar. Salmo 4:5. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Efésios 4:26. E a razão disto o Senhor assinala no Evangelho dizendo: acomoda-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás em caminho com ele, para que não suceda que esse adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao seu ministro, e sejas posto em prisão. Em verdade te digo, não sairás de lá antes de ter pago o último quadrante. Mateus 5:25. Terceiro, para que não progrida a ponto de chegar ao nosso coração. Há diferença entre a ira e o ódio. Aquela é súbita, enquanto este é diuturno. Por isso o ódio é pecado mortal. Todo o que tem ódio a seu irmão é um homicida. 1 João 3,15. A razão é que o ódio destrói a alma, espoliando-a da caridade e destrói o próximo. Diz Agostinho na regra: não tenhas pleitos, ou, se o tiveres, corra em terminá-los, para que a ira não se torne ódio, e tomes a varinha por árvore, e tornes a alma homicida. O homem iracundo provoca rixas. Provérbios 15:18. Maldita a sua cólera, porque foi violenta, e o seu furor, porque foi cruel. Gênesis 49:7. Quarto, para que não se manifeste em palavras. O louco mostra logo a sua ira. Provérbios 12:16. E pode mostrá-la de dois modos: por injúrias ou em falas arrogantes. Quanto ao primeiro, diz o Senhor: e o que chamar raca ao seu irmão será condenado no conselho,
e o que lhe chamar louco será condenado no fogo da jena. Mateus 5:22. A resposta branda aquieta a ira, a palavra dura excita o furor. Quinto, para que não se manifeste em obras. Em todas as nossas obras, temos duas obrigações: agir com justiça e misericórdia. A ira impede tanto uma como outra. A ira do homem não cumpre a justiça de Deus. Tiago 1:20. Ainda que queira, não consegue agir com justiça. Por essa razão, disse um certo filósofo a alguém que lhe havia ofendido: eu te puniria se não estivesse irado. Seja muito embora cruel a ira e impetuosa a cólera. Provérbios 27:4. No seu furor mataram homens. Gênesis 49:6. Por isso, Cristo nos ensina a fugir não apenas do homicídio, mas da ira. De fato, o bom médico não apenas tolhe o mal que se manifesta, mas remove a raiz da enfermidade para evitar a recaída. Por isso, quer o Senhor que fujamos dos princípios dos pecados e assim da ira, que é o princípio do homicídio. O sexto mandamento: não cometerás adultério. Êxodo 20, versículo 14. Depois de proibir o homicídio, proíbe o adultério, o que é conveniente, uma vez que marido e mulher são como que um só corpo. Diz o Senhor: serão uma só carne. Por isso, depois da injúria cometida contra a pessoa, não há maior que a que se comete contra o cônjuge. Proíbe-se o adultério tanto à esposa como ao marido. Porém, primeiro deve-se falar sobre o adultério da esposa, que parece cometer maior pecado. Ora, comete 3 graves pecados a mulher adúltera, como expõe a Escritura. Toda mulher que deixa o seu marido, primeiramente ela foi desobediente à lei do Altíssimo. Em segundo lugar, pecou contra o seu marido. Em terceiro lugar, cometeu um adultério e deu-se a si filhos doutro, que não era seu esposo. Eclesiástico 23, 32, 34. Peca pela incredulidade, pois fez-se incrédula da lei. O Senhor proibiu o adultério. Igualmente, age contra a ordenação de Deus. Não separe o homem o que Deus juntou. Mateus 19:6. Age também contra as determinações da Igreja ou dos sacramentos. O matrimônio é realizado perante a Igreja, e Deus é invocado como testemunha e fiador da fidelidade que se há de conservar. O Senhor foi testemunha entre ti e a esposa da tua juventude, a qual fostes infiel. Malaquias 2:14. Logo, peca contra a lei, contra as determinações e sacramentos de Deus. Peca por traição, pois abandona o marido. A mulher não tem poder sobre o seu corpo, mas sim o marido. 1 Coríntios 7:4. Ou seja, nem mesmo manter-se casta pode a mulher sem o consenso do marido. E assim, se é infiel, comete um ato de traição e entrega-se a outro, assim como um servo que se desse a outro senhor. Abandona o companheiro da sua juventude e esquece a aliança do seu Deus. Provérbios 2:17. Peca pelo delito de furto, pois constitui filhos com outro homem, e este é o maior dos furtos, pois dá toda a herança a outros filhos. E observe que esta deveria esforçar-se para que os filhos ingressassem na vida religiosa, ou fizessem qualquer outra coisa, de modo que não herdassem os bens do marido. É, portanto, a mulher que comete adultério sacrílega, traidora e ladra. Os maridos, contudo, não pecam menos que as esposas, contanto sejam, por vezes, complacentes consigo mesmos. 3 razões há para isso. Primeiro, a igualdade que possuem, pois o marido não tem poder sobre o seu corpo, mas sim a mulher. 1 Coríntios 7:4. Nenhum dos dois pode fazer algo sem o consentimento do outro no que toca ao matrimônio. Este é o significado de Deus não ter criado a mulher dos pés
ou da cabeça, mas da costela do homem. O matrimônio nunca atingiu o estado perfeito, a não ser na lei de Cristo. Os judeus possuíam, cada um, muitas mulheres, mas a mulher não possuía muitos maridos. Assim, não havia igualdade. Segundo a força do homem, pois a paixão própria das mulheres é a concupiscência. Maridos, convivei sabiamente com vossas mulheres, tratando-as com honra, como seres mais fracos. 1 Pedro 3,7. Ora, quem pede da mulher algo que não quer conservar, destrói a confiança. Terceiro, a sua autoridade, pois o homem é a cabeça da mulher. Por isso, as mulheres não devem falar na igreja, mas interrogar os maridos em casa, como diz o Evangelho, 1 Coríntios 14. De fato, o homem é o mestre da mulher, e por isso Deus revelou as leis a um homem. Ora, mais peca o sacerdote que o leigo, mais o bispo que o sacerdote, se não observam o que lhes é devido, pois pertencem a eles ensinar os demais. Igualmente, se o marido comete adultério, destrói a fidelidade ao não observar o que deveria. Contudo, atentem as mulheres ao que diz o Cristo. Observai, pois, e fazei tudo o que eles vos disserem, mas não imiteis as suas ações, porque dizem e não fazem. Mateus 23:3. Não cometerás adultério. Como ficou dito, Deus proíbe o adultério tanto aos homens como às mulheres. Ora, alguns reconhecem que o adultério é um pecado mortal, porém, não admitem que a fornicação também o seja. Contra eles o apóstolo. Deus julgará os fornicadores e os adúlteros. Hebreus 13:4. Não vos enganeis, nem os fornicadores, nem os adúlteros, nem os sodomitas possuirão o reino de Deus. 1 Coríntios 6:9. Do reino de Deus ninguém é excluído, senão pelo pecado mortal. Logo, trata-se de pecado mortal. Insistirá alguém: não há por que ser pecado mortal, uma vez que aqui o corpo não é do cônjuge, como no adultério. Digo que se o corpo não é do cônjuge, é contudo de Cristo, que lhe foi dado e consagrado no batismo. Se ninguém deve fazer injúria ao cônjuge, quanto mais a Cristo. Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei eu, pois, os membros de Cristo, e falo-eis membros de uma prostituta? De modo algum. 1 Coríntios 6,15. É herético sustentar que a simples fornicação não seja pecado mortal. Em suma, este mandamento, não cometerás adultério, proíbe não apenas o adultério, mas toda satisfação carnal fora do matrimônio. Alguns defenderam que a união do homem com a mulher não se dá sem pecado, e isso é herético. Seja por todos honrado o matrimônio, e o leito conjugal sem mácula. Hebreus 13:4. Ora, a união dos esposos é por vezes não apenas livre de pecado, mas mesmo aos que têm caridade, meritória para a vida eterna. Por vezes ocorre com pecado venial, por vezes com pecado mortal. Quando ocorre com intenção de engravidar, então é obra de virtude. Quando, porém, com intenção de dar o que é devido ao cônjuge, então é obra de justiça. Quando oportunidade de exercer a libido, então é pecado venial, desde que não exceda os limites do matrimônio. Quando excede, como ocorreria se envolvesse outra mulher, então é mortal. São muitas as razões para a proibição do adultério e da fornicação. Primeiro, elas aniquilam a alma. O adúltero é um mentecapto, perderá a sua alma por causa da loucura do seu coração. Provérbios 6:32. A loucura do coração se dá quando a carne domina o espírito. Segundo, privam da vida. Conforme a lei de Moisés, esses devem morrer, como diz Levítico 20, Deuteronômio 22. E quando não há punição corporal, isso é para o seu mal, pois a pena corporal, que se suporta com paciência, causa a remissão dos pecados. Contudo, na vida futura haverá punição. 3. Consomem os bens.
Por isso, no Evangelho, Lucas 15, se diz que o filho pródigo dissipou os seus bens vivendo dissolutamente. Nunca entregues a tua alma às prostitutas, para que não te percas a ti e aos teus bens. Eclesiástico 9, 6. 4. Vilificam a prole. Os filhos dos adúlteros não atingirão o seu fim, e a descendência de um tálamo iníquo será exterminada. Ainda que tenham larga vida, serão reputados por nada, e a sua velhice finalmente será sem honra. Sabedoria 3, 16, 17. Doutra sorte os filhos seriam impuros, enquanto que agora são santos. 1 Coríntios 7, 14. Jamais serão elevados às dignidades eclesiásticas, conquanto possam, sem prejuízo para a Igreja, tornar-se clérigos. 5. Privam da honra, especialmente as mulheres. Toda mulher devassa será pisada como esterco no caminho. Eclesiástico 9, 10. Quanto aos homens, acumula para si golpes e ignomínia, e o seu opróbrio não se apagará. Provérbios 6, 33. Gregório diz ainda que os pecados carnais são de maior infâmia, embora de menor culpa que os espirituais. A razão disso é que nos torna semelhantes aos animais. O homem que vive na opulência e não reflete é semelhante às alimárias que perecem. Salmo 48, 21.